Passos largos, expressão segura e um sorriso no rosto. O humorista Geraldo Magela é conhecido em todo o Brasil como o Ceguinho. Olha, Geraldo Magela! O mineiro de Venda Nova tentou trabalhar em vários lugares, mas, como é cego, as pessoas tinham preconceito. Eu fiz um teste na Praça é Nossa, o filho do Carlos Alberto de Nóbrega adorou, mas depois ninguém ligou para mim. Então, como eu já estou com esse know-how, né, já sentia essas dificuldades do preconceito, eu pensei, não me chamou porque eu sou cego. Geraldo Magela não desistiu. Resolveu fazer os próprios shows e apresentações. O personagem, o Ceguinho, acabou conquistando o público. Croves. O humorista ganhou um concurso de rádio e, com isso, conquistou um programa só para ele em uma emissora. O sucesso e o reconhecimento vieram quando Geraldo Magela lançou o show Ceguinho é a Mãe, no programa do Jô Soares na TV Globo. Nos agradecimentos. O Geraldo que está lançando aqui, Ceguinho é a Mãe. 10 anos depois que eu participei do programa do Jô, o Carlos Alberto me chama na sala dele e me falou, Magela, aquela vez eu gostei, só que eu fiquei com medo da crítica achar que eu estou usando a sua cegueira para fazer sucesso. Hoje, aos 56 anos, continua célebre pelas piadas e causos sobre cegos. Eu tenho o privilégio, né, que eu trabalho com aquilo que eu mais gosto, né? Trabalhava no rádio, no grafite. Magela, mesmo cego, é independente. Aprendeu a fazer tudo sozinho. Trabalha no computador, responde mensagens via celular e até escolhe as próprias roupas. Aqui eu acendo a luz. E aí, aqui tem a televisão na frente. O que muitas pessoas não sabem é que Magela não nasceu cego. Ele tinha uma vida normal até os 18 anos, quando perdeu a visão por causa de uma doença. Eu colecionava machucados, porque eu queria fazer o que todas as crianças faziam, só que dependia da visão 100%. Então eu vivia caindo em buraco, trombando. Eu passei a ter esse controle assim, de que estava realmente diminuindo, porque eu ia no banheiro e eu ficava olhando assim o contorno dos ladrilhos, dos azulejos. A princípio dava para eu ver legal no espelho. Aí aquilo foi ficando embaçado. Então hoje é como se eu tivesse com um plástico assim na frente. Então eu tenho percepção de luz, mas não vejo nada. Se a luz acende, se apaga, se for à noite principalmente, aí eu sinto flash da máquina fotográfica. Então foi muito lento. No show eu falo que foi tão lento que quando eu fui ver eu já não estava vendo. Geraldo Magela nasceu com uma doença que atinge 1 a cada 4.000 pessoas no mundo e provoca a cegueira com o passar dos anos. O diagnóstico? Retinose pigmentar. A doença afeta a retina, região do fundo dos olhos, responsável por capturar as imagens. A retinose pigmentar é uma doença que afeta algumas células da retina. E essas células, elas podem progressivamente ir morrendo ou alterando a sua função. E o principal sintoma, o sintoma inicial, vão ser alterações do campo visual periférico, ou seja, essa pessoa pode às vezes estar trombando em algum objeto. No caso clássico, os sintomas são reconhecidos quando o portador começa a tropeçar muito, não enxergando em lugares pouco iluminados. Essa pessoa pode realmente começar a trombar em algum objeto e a cegueira noturna, né, conhecido como cegueira noturna, essa alteração da visão à noite, é um sintoma muito importante. A visão periférica acaba e o portador só enxerga o que está no centro. Com a evolução da doença, a percepção das cores e a visão central também se perdem. Geralmente, as células da periferia, quer dizer, de uma parte da retina que não é a parte que vê o centro, é que são afetadas inicialmente. Então, por isso que a pessoa tem alteração no campo visual. O que é isso? O campo visual eu estou olhando para você, mas eu estou vendo aqui do lado, essa visão que a gente tem periférica que não é muito perfeita, é que assim, isso tudo abrange o nosso campo. Então, geralmente, ela afeta primeiro o campo periférico, para só posteriormente, em alguns casos, que ela vai afetar o campo central.
No caso da retinose inversa, a pessoa começa a perder primeiro a visão central e depois a periférica. Em ambos os casos, a doença afeta primeiro a visão noturna. Sem luz, é difícil ter foco. A próxima fase é a dificuldade para enxergar durante o dia. E a última é a cegueira iminente. Ela pode englobar variantes. Então, tem retinose que afeta também outros órgãos. O paciente pode ter outras alterações além da alteração só visual. Tem pacientes que têm alterações mais pronunciadas, tem outros que têm alterações menos pronunciadas. Então, é uma doença com variáveis apresentações clínicas também. Os exames para se descobrir a doença, que é genética, são os eletroretinogramas, fundo de olho e mapeamento de genes. É importante uma avaliação oftalmológica completa que englobe um fundo de olho. Hoje a gente tem outros recursos, tem exames muito importantes, tem exames que podem fazer uma avaliação em profundidade das células da retina, o campo visual também, tem provas que a gente chama provas eletrofisiológicas, são exames que vão fazer assim, uma avaliação das células da retina para a gente ver quais células que estão afetadas. Ainda não existe tratamento específico e cura. Não existe ainda um tratamento que seja completamente eficaz para a retinose. Então não existe, a gente não pode falar existe um tratamento e é uma doença que é difícil falar em cura, mas é uma doença que deve ser diagnosticado precocemente, porque algumas alterações dessa doença podem ser tratadas. A retinose pigmentar não escolhe idade, raça ou sexo. 1,5 milhão de pessoas no mundo, 45 mil só no Brasil, são portadoras da doença, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde. Uma delas é Janaína Barcelos, Miss Minas Gerais. Janaína participa de concursos de beleza desde os 8 anos de idade. O primeiro foi na escola, em Betim, onde ela nasceu. Ao todo foram 22 títulos, mas o sonho era ser Miss Brasil. Sempre sonhei ter uma voz ativa, de ter uma credibilidade, de poder levar esperança, alegria para as pessoas. Janaína sempre gostou do mundo artístico. Virou modelo, aprendeu 4 idiomas, rodou o mundo e trabalhou em programas de entretenimento quando morou na Itália em 2008. Em 2010, decidiu voltar para o Brasil. O pai de Janaína estava com câncer. 7 meses depois que ela voltou ao país, o pai dela morreu. Despedi do meu pai, eu dei um beijo nele, falei, eu vou, mas eu volto. Mas eu dei realmente um beijo de despedida, porque eu realmente não sabia quando que eu veria meu pai de novo e se eu veria. Nesse mesmo período, ela percebeu que estava esbarrando demais em objetos. Um dia, chutou um hidrante na rua. Resolveu ir ao médico e logo veio o diagnóstico, retinose pigmentar. Eu fui descobrir aos 23 anos que eu tinha problema, mas eu tenho problema desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci eu tenho problema. Mesmo com a visão afetada, tropeçando em lugares pouco iluminados, Janaína decidiu enfrentar os holofotes da passarela para realizar seu sonho. Venceu o concurso Miss Minas Gerais. Foi classificada para o Miss Brasil 2013 e ficou em 2º lugar. Para competir nos 2 concursos, Janaína memorizou os passos da passarela. A história da Miss Minas Gerais foi parar nos jornais, nas rádios e em programas de televisão. Durante todo o ano de reinado, ela participou de vários programas para falar sobre a doença. A Janaína tem uma doença sem cura que leva à cegueira. Janaína nunca falou do problema com pesar. Decidiu difundir a doença e fundou a ONG Instituto Holofotes da Retinose Pigmentar. Eu comecei a receber e-mails de gente do país inteiro e eu percebi que eu me tornei referência no país para falar sobre a doença, sobre essa deficiência. E as pessoas olhavam mesmo para mim com esse olhar de esperança. Então eu decidi fundar uma ONG de apoio a essas pessoas para que
eu pudesse levar informação e aquilo não fosse somente um momento de fama para mim. O objetivo é informar os sintomas e a importância do diagnóstico precoce. Para a doença não existe cura nem tratamento. No entanto, a gente sabe que o diagnóstico precoce ele é muito importante. Um outro alerta é sobre a importância do uso de vitaminas que nutrem as células e que ajudam no retardo da progressão da doença. Porque uma vez que você tem o diagnóstico precoce, você consegue nutrir com suplementos, você consegue com atividades físicas, fazer várias coisas para que você faça com que o seu organismo funcione de uma maneira melhor. Então é isso que eu procuro levar, essa informação sobre suplementos como luteína, zeaxantina, que foi tudo que eu recebi, tudo que eu consegui encontrar, tanto em médicos aqui no país, no Brasil, quanto médicos no exterior. E pelo menos retardar a progressão da doença. Hoje, 3 anos depois de descobrir que é portadora da retinose pigmentar, a visão noturna de Janaína já está comprometida e a periférica cada vez mais danificada. Eu procuro viver o hoje porque eu não sei se amanhã a medicina vai avançar, eu não sei se Deus quer me curar por um milagre, eu não sei nem se eu vou levantar, então eu procuro viver hoje porque eu tenho que respirar hoje, eu tenho pessoas que eu amo, eu tenho pessoas que me amam, então eu tenho que preocupar com as coisas realmente que têm valor e que acontecem hoje na minha vida, porque amanhã a gente não sabe o que acontece. A Miss Minas Gerais e o Ceguinho não desistiram dos sonhos. 2 histórias de superação que servem de exemplo para muitas pessoas. A retinose pigmentar tirou a visão deles, mas mesmo diante de uma dura realidade, fazer piadas ou sorrir se tornou fácil quando o intuito é vencer na vida. Janaína Barcelos e Geraldo Magela esperam pela cura, mas enquanto ela não chega, eles sabem como enxergar com os olhos da alma.